Olá, eu sou Adaildo Nunes, juiz de Direito de Pernambuco, professor universitário, e nós estamos tratando do curso intensivo de execução penal. E esse curso é formulado no curso de graduação em Direito, por exemplo, durante 6 meses, e no curso de pós-graduação também, e é perfeitamente louvável, por isso, que tenhamos que fazer esse curso de forma muito resumida. De qualquer forma, eu fico muito satisfeito pela atenção de vocês. Nós já vimos essa distinção entre execução da pena e execução da medida de segurança. Nós já tratamos da natureza jurídica, da autonomia, os requisitos para o início desse processo de execução, tanto da pena como da medida de segurança, e, portanto, vamos dar continuidade a esse assunto que certamente tem muita valia para a gente que gosta de estudar a área, principalmente de ciências criminais. Gostaria de relembrar que essas dúvidas, todas que certamente surgirão, podem ser tiradas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que é necessário identificar sempre o tema e o curso, e bem como o nome do professor. Nessas últimas aulas, portanto, nós já fizemos praticamente a introdução ao curso de execução penal e vamos, portanto, dar prosseguimento a ele. Quando a gente falou na execução da pena privativa de liberdade, especificamente sobre ela, nós concluímos que são pressupostos para o início dessa execução da pena de prisão ou da pena privativa de liberdade, como assim denomina a nossa Constituição e o nosso Código Penal, haveria necessidade de existir uma sentença penal condenatória, uma guia de recolhimento e o réu preso. São os 3 requisitos essenciais. Entretanto, eu, por questão de metodologia, deixei para hoje para a gente explicar melhor por que é que não obrigatoriamente eu posso iniciar a execução da pena privativa de liberdade sem que haja o trânsito em julgado da sentença. Essa vai ser, portanto, a nossa primeira conversa de hoje. A Lei de Execução Penal, artigo 105 de 1984, em sua redação original, como de resto, em toda a legislação do mundo inteiro, para o início da execução da pena de prisão, da pena privativa de liberdade, exige-se o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o Brasil também é assim. Ocorre que essa visão está apenas na nossa Lei de Execução Penal. Por quê? Como surgiu, portanto, essa execução provisória? Essa execução provisória, como o nome diz, ela é temporária. Em determinado momento, ela vai ter que se transformar em definitiva. É por isso que a doutrina e a jurisprudência distingue a execução da pena privativa de liberdade entre uma execução provisória e uma execução definitiva. E qual é a grande distinção entre as duas? Com relação à definitiva, eu não tenho muita dificuldade, porque diz-se que ela é definitiva quando a sentença penal condenatória transita em julgado. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, expedida a guia de recolhimento definitiva e o réu estando preso, aí estou com os 3 elementos e pressupostos essenciais e fundamentais para o início do processo de execução penal. Significa dizer também que, por exemplo, se a guia de recolhimento não houver sido expedida, também essa execução será prejudicada. Mas tratando especificamente sobre a execução provisória, tudo começou com Júlio Fabrício Mirabete. Como se sabe, foi e será durante muitos e muitos anos o grande baluarte da execução penal no Brasil. Foi ele quem primeiro comentou a Lei 7.210 com eficiência,
Ainda hoje nós temos resquícios da sua doutrina, e uma delas está nessa execução provisória. Quando a Lei de Execução Penal foi aprovada em 1984, Mirabete foi o primeiro a assegurar a possibilidade, e em situações excepcionais, que houvesse uma execução provisória. Ou seja, que o Estado pudesse executar a pena de alguém condenado a uma pena privativa de liberdade, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. É claro que isso trouxe uma grande celeuma, como até hoje acontece. Nós não temos, eu repito, lei neste país tratando da execução provisória. O que nós temos são decisões isoladas dos nossos tribunais, uma doutrina já imensa sobre essa matéria, resolução do Conselho Nacional de Justiça, e é certo que o Brasil inteiro adota a execução provisória, mesmo sem ter uma lei definindo esta matéria. Porque é tradição no mundo inteiro de que o título executivo capaz de ensejar o indício da execução da pena privativa de liberdade exige ser julgado. Foi Mirabete quem disse: vejam, estando o réu preso, sendo ele condenado, se ele, réu, preso, apelar daquela decisão, desde que o Ministério Público não apele, é possível o início daquela execução, dizia Mirabete, com argumentos fortes. Primeiro, se não existe apelação por parte do Ministério Público, evidentemente que não é possível ao tribunal majorar essa pena, reformatio impejus. Ou seja, se só a defesa apela, o tribunal pode manter a sentença do juiz, pode reduzir, e eu diria, pode até anular a sentença, mas jamais qualquer tribunal deste país poderá aumentar aquela pena privativa de liberdade, porque não houve apelação por parte do Ministério Público. Mas ele dizia também que era muito mais necessária essa execução penal provisória no Brasil, porque os nossos tribunais demoravam muito para julgar as apelações. E é verdade, na minha vida de juiz, várias e várias vezes, eu presenciei um réu, por exemplo, condenado a 4 anos depois que estava há 3 anos preso. Ou seja, ele foi preso preventivamente ou por um auto de prisão em flagrante e somente depois de 3 anos é que sobreveio a sentença penal condenatória. E esta sentença condenou este réu a 4 anos. O que é que eu estava, diante de que caso? Observem, réu condenado a 3 anos, aliás, a 4 anos, mas já havia cumprido 3. E ele, réu, não recorria dessa decisão, porque senão ele ia se prejudicar, porque o processo iria demorar mais 2 ou 3 anos no tribunal e certamente, portanto, ao invés de 4 anos que ele havia sido condenado, ele agora iria ficar 6 ou 7, porque só era possível a execução dessa pena no Brasil se a sentença transitasse em julgado. Ora, como houve apelação, não havia como essa sentença transitar em julgado. Esse, portanto, foi um outro grande argumento do mestre Júlio Fabrini Mirabete. Não havia só essa concepção doutrinária sobre essa matéria. No ano 2001, nós, juízes de execução penal, fizemos um encontro em Porto Alegre e lá decidimos, sem lei, mas cada um desses juízes dos grandes estados do Brasil, de iniciar o processo de execução dessa pena provisória, mesmo sem lei, mesmo sem decisões judiciais pacíficas sobre essa matéria, e isso deu muito certo. Pode-se assegurar, portanto, que o Brasil iniciou o processo de execução provisória a partir do ano 2001, em um congresso de juízes de execução penal na cidade de Porto Alegre. E aí se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas não havia
como acabei de dizer, nenhuma jurisprudência sobre esse assunto. Um outro aspecto que Mirabete trazia é que, para que houvesse a possibilidade dessa execução provisória, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, era imprescindível que aquela apelação fosse recebida sem efeito suspensivo. Por quê? Porque quando o juiz confere efeito suspensivo a uma decisão, a uma sentença, evidentemente que aquela sentença não gera efeito jurídico imediato. Ela só vai gerar efeito jurídico quando o tribunal ad quem, ou seja, o tribunal que irá julgar a apelação, se manifestar. Era outro argumento fortíssimo de Mirabete. Em outras palavras, Mirabete dizia, é possível executar a pena provisória no Brasil? É, se o réu estiver preso, se houver apelação só da defesa, se o juiz receber a apelação somente no efeito suspensivo. Eram essas, portanto, as condições que Mirabete estabelecia e que o Brasil começou a adotar em 2001. É claro que o Supremo Tribunal Federal, em duas súmulas, precisamente a 716 e a 717, sem adentrar no mérito do problema, mas estipulou, e aliás as duas súmulas estão em plena validade, estipulou a possibilidade de que o réu pudesse se beneficiar da progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença. Foi com base nessa súmula, portanto, que a segurança jurídica nesse país passou por outro momento, porque agora a quantidade de magistrados de execução penal realizando essa execução penal foi muito maior, porque agora você tinha, pela primeira vez na história do Brasil, uma súmula editada pela nossa Corte Suprema, se bem que ela, nessa súmula, tanto na 716 como na 717, não dissesse, não declarasse, por exemplo, de que a execução provisória era constitucional. Na verdade, ainda hoje o Supremo não se debruçou sobre esse problema, principalmente o seu plenário. É bem provável que algumas das turmas do Supremo já tenham decidido sobre essa matéria, mas certamente até agora, até hoje, não houve uma decisão concreta do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não dessa execução provisória. Ocorre que com a criação do Conselho Nacional de Justiça, pela primeira vez, sim, nós tivemos uma instrução normativa, porque todos sabemos que o Conselho Nacional de Justiça, primeiro, não é um órgão jurisdicional, é um órgão administrativo e edita suas resoluções, que certamente vão ser observadas pelos juízes desse país. E o CNJ, precisamente em 29 de agosto de 2006, portanto, 5 anos após o Brasil já ter adotado essa execução provisória, resolveu editar a Resolução 19. E o fez agora inovando, porque agora conferiu a possibilidade dessa execução provisória ser realizada, mesmo que o Ministério Público houvesse apelado. E aí, evidentemente, que trouxe algum inconformismo para o órgão ministerial, porque houve, sim, perante o Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, fazendo com que o CNJ voltasse atrás e editasse uma nova resolução, precisamente a 47, agora estabelecendo que somente com a defesa apelando é que havia a possibilidade dessa execução provisória. Finalmente, o assunto é extensivo, mas nós não temos muito tempo. O que se sabe é que, em 2006, pela resolução, aliás, em 20 de abril de 2010, portanto, uma coisa muito recente, o Conselho Nacional de Justiça resolveu revogar as resoluções 19 a 47
e agora adotou a 113, que, aliás, é a resolução que hoje está em vigor sobre essa matéria. Praticamente, é hoje a instrução normativa que existe no Brasil sobre execução provisória, é com base nela que os juízes desse país inteiro realizam essa execução provisória. A resolução 113, que trata basicamente com os mesmos ideais de Mirabete, oferecendo a possibilidade do réu de ser iniciada, aliás, a execução da pena antes do trânsito em julgado, desde que haja apelação, agora, da defesa e do Ministério Público, portanto, voltou à mesma situação da resolução 19, desde que a apelação não tenha sido recebida com efeito suspensivo, estando o réu preso, sendo expedido a guia de recolhimento provisória. Então, agora eu tenho uma guia de recolhimento provisória e tenho uma guia de recolhimento definitivo. Agora, eu sei, se a guia de recolhimento, se a execução está desenvolvendo com base em uma execução provisória, a guia será provisória. Se ela for definitiva, é claro que eu posso assegurar de que aquela sentença transitou em julgado. Com relação à inconstitucionalidade dessa execução provisória, é claro que isso vem sendo discutido ao longo dos anos. É notório, ao meu ver, que a resolução viola princípios constitucionais. Eu vou citar só dois. Primeiro, a matéria de processo. Quando eu trato de execução penal, processo de execução penal, eu estou tratando de processo. O artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, expressamente estabelece que só quem pode legislar sobre direito processual é a União. Portanto, a primeira inconstitucionalidade que eu vejo nas resoluções do CNJ está na ausência de lei regulamentando a matéria. Mas a segunda, que eu considero muito mais grave, é a nítida violação ao princípio da presunção de inocência. O Estado não tem o direito de executar a pena de ninguém que não seja considerado culpado. E eu só posso ser considerado culpado se houver o trânsito em julgado da sentença. E imaginem se o tribunal que vai conhecer a apelação anular a sentença proferida pelo juiz com o processo de execução já em andamento. Muito mais grave, porque agora o Estado está executando a pena de alguém que sequer foi considerado culpado, que sequer foi considerado criminoso, porque o tribunal anulou a sentença. Às vezes anula, como se sabe, desde o recebimento da denúncia. Significa dizer que agora que o Estado executou a pena de alguém que não foi sequer tido como acusado em um processo. É muito mais grave, é evidentemente que aqui seria o caso de uma ação de indenização contra o Estado por estar indevidamente executando a pena de alguém, inclusive a pena de prisão, que é muito mais grave, sem que houvesse o trânsito em julgado dessa sentença. O que se sabe é, vamos depender, como era de se esperar, do plenário do Supremo Tribunal Federal, que tem em suas mãos uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela AB já há algum tempo e que está para ser julgada a qualquer momento. Acho que só dessa forma é que haverá desse assunto definitivamente ser resolvido no Brasil. Creio, portanto, que não há nenhuma dificuldade para reconhecer o que é uma execução provisória no Brasil e o que é uma execução definitiva no Brasil. Mas um ponto é fundamental. Não existe execução provisória de pena de multa. Não existe execução provisória de pena restritiva de direito. E nem tampouco existe execução provisória de execução de medida de segurança. A execução provisória
só existe, com base na resolução 113 do CNJ, em uma pena privativa de liberdade, presentes os demais requisitos: guia de recolhimento provisória, réu preso e uma apelação recebida sem efeito suspensivo, quer uma apelação do Ministério Público, quer uma apelação da defesa. Queria tratar agora sobre direitos e deveres do preso. Pouco se fala no Brasil principalmente sobre direito do preso. É muito mais fácil exigir obrigação do que direitos. Me parece que nós precisamos avançar muito ainda nesse país para reconhecer que um dos motivos dessa reincidência criminal, que é acentuada nesse país, de quem cumpre pena privativa de liberdade, está justamente na ausência, eu diria mais, na ausência e na falta de vontade política de assegurar ao preso os mínimos direitos. Primeiro, muitos deles na Constituição Federal, outros na legislação federal e outros tantos em regulamentos internos e que não são assegurados. Preciso deixar bem claro, no Brasil, a partir da Lei de Execução Penal de 1984, e é com ela que nós estamos trabalhando, e praticamente sobre ela, preso não era sujeito de direito. No Brasil, até 1984, preso era sujeito de obrigação. Em outras palavras, era um animal comum. Esse que está no meio da rua não tinha direito. Não era assegurado direito. Se bem que algumas constituições já traziam alguns direitos. Por exemplo, o direito à dignidade humana. Essa matéria veio da Constituição de 1891. Não é preciso dizer que a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro, já estabelecia alguns direitos do preso. Mas, na verdade, mesmo com a matéria constitucionalizada, sempre se teve muita dificuldade para assegurar direito do preso, e isso compromete não só as condições humanas do preso, que é um sujeito de direito, que é uma pessoa humana, que deve ser punido pelo crime que cometeu, mas que deve ter a oportunidade de se recuperar daquele crime. Até porque a recuperação ou a integração social, como estabelece a Lei de Execução Penal, é uma obrigação do Estado. E eu vou mais além. É uma obrigação da própria sociedade, que passou a ser também partícipe dessa execução penal a partir do ano de 1984. Na prática, nós vemos uma sociedade que não se preocupa com o tema, que entrega o problema prisional do sistema penitenciário brasileiro para que o Estado resolva, e me parece que no país inteiro a preocupação com esse dilema social não chega a critérios que a gente perde até, muitas vezes até a vontade de lutar por esses direitos de preso, e isso tem acontecido com frequência. Voltando, portanto, ao assunto, preso no Brasil é sujeito de direito e de obrigação. E ele detém direitos constitucionais. Só a título de exemplo. Constituição Federal, 1988. O preso tem direito a ser custodiado em estabelecimento de acordo com sexo, idade, tipo de crime. Direito constitucional. Aliás, direito e garantia constitucional, porque está no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, nós cumprimos em parte. É verdade, os menores de 18 anos hoje estão custodiados em estabelecimentos prisionais distintos dos adultos. Mas também é verdade que existem presídios nesse país, em cadeias públicas, por exemplo, muitos menores que estão lá detidos indevidamente. Isso é verdade, não há um controle sobre isso. Mas
imaginando que também hoje nós já temos presídios femininos, mas também é possível você encontrar nos presídios masculinos mulheres custodiadas, como aconteceu alguns anos atrás no estado do Pará. Mas podemos assegurar que esse preceito constitucional é mais ou menos cumprido no Brasil. Mulheres são custodiadas em estabelecimentos distintos e homens em lugares distintos. E menores de 18 anos que eram para estar em internamento educacional. Precisamos ler o Estatuto da Criança e do Adolescente. Menor de 18 anos é inimputável, é a mesma coisa do doente mental. Ele não é para estar em estabelecimento penal, ele é para estar em estabelecimento educacional. Nós nunca criamos nesse país, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, a figura do internamento educacional. Ao contrário, você vai nos internamentos de menores e não encontra uma sala de aula. Mas com relação por exemplo, ao tipo de crime cometido, não cumprimos. E é um direito do preso. E eu diria mais, é um direito social. Porque termina um traficante de drogas junto com alguém que furtou um telefone celular. Uma coisa aparentemente insignificante, tanto do ponto de vista econômico, como o próprio tipo penal, que estipula até uma pena restritiva de direito. O que se sabe portanto, que preso no Brasil é sujeito de direito e de obrigação, e até para ele conquistar esse primeiro direito, que não vem da lei, mas o direito ao encontro íntimo, ele teve que fazer em 1972, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, um movimento, não foi rebelião, um movimento interno, onde os presos ficaram nus, se recusaram à alimentação, em absoluto silêncio, e eles pretendiam o encontro conjugal e conseguiram, por força, portanto, do costume, porque não havia lei. A primeira lei que proporcionou direito a preso foi na época de Juscelino Kubitschek, em 1957. O direito a se filiar à Previdência Social, que ficou só no papel, porque o preso brasileiro teria que contribuir com a Previdência Social, e o preso brasileiro não tem como fazer isso. E a lei, portanto, ficou só no papel. Na verdade, os direitos que foram adquiridos pelo preso no Brasil surgiram a partir de 1984. Dos 100 prováveis que nós temos na lei de execução penal, se muito, a gente cumpre 10. E isso é uma causa de revolta dentro do ambiente prisional. Podem ter certeza disso, porque nós não respeitamos a grande maioria desses direitos de preso. Preso provisório misturado com presos condenados. Está na Constituição. Não é possível fazer isso. No Brasil é comum. Observem bem, eu sou preso provisório, perante a Constituição, portanto, eu sou completamente inocente. Completamente inocente. Se eu sou criminoso, condenado, transitou em julgado a sentença, agora sim, eu sou culpado. Mas são duas situações completamente, tratamento penitenciário totalmente distinto. Eu não posso tratar um criminoso da mesma forma que eu trato um preso provisório. O preso provisório está sendo submetido a um processo. Ele pode ser absolvido, como ele pode ser condenado. Mas eu não posso tratar ele, do ponto de vista penitenciário, da mesma forma. Até porque a integração deve ser dirigida ao condenado. O preso provisório, ele deve ter direito, ele deve trabalhar dentro do ambiente prisional, ele deve estudar dentro do ambiente prisional, ele deve ter assistência da família, ele deve ter assistência jurídica, uma série de direitos que são assegurados. Agora, a integração social, que é uma das finalidades da execução da pena, evidentemente que ela só pode existir se ele vier a ser condenado. Portanto, de acordo com a natureza do crime, não é possível. A lei de execução penal, que é de 84, exige o preso em regime fechado em um isolamento celular, em uma cela de 6 metros quadrados. Ora, o Brasil tem 550 mil presos. Em 84, o Brasil tinha 42. É uma situação completamente distinta. Evoluímos na quantidade de presos, mas não evoluímos na quantidade de construção. Não é possível eu ter a mesma quantidade de presos que eu tinha 10 anos atrás.
Há 10 anos atrás, o Brasil tinha 300 mil presos. Em 10 anos, nós passamos para 550 mil presos. E, praticamente, as construções de novos presídios ficam muito mais no papel, não são dirigidos a quem está precisando. Esse conjunto de direitos, portanto, estão todos na Lei de Execução Penal, em tratados e regras e convenções internacionais, que o Brasil é obrigado. Não é preciso dizer que hoje no Brasil o preso provisório tem direito a votar e a ser votado. Nesse sentido, existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.219 de 2010, e eu, com muito orgulho, posso assegurar que Pernambuco foi o primeiro estado a proporcionar ao preso provisório o direito de votar dentro do próprio ambiente prisional. Por outro lado, é preciso que cada unidade prisional elabore o seu regulamento prisional. Isso está no artigo 46 da LEP e era preciso que fosse implementado. Com relação aos deveres, e é claro que se o preso é sujeito de deveres e de direitos, nós vimos alguns direitos que estão na Constituição, direito na lei ordinária, em regulamento, e, acima de tudo, o direito de cumprir a pena com dignidade. Então, é fácil retornar às lições de Beccaria, não é? Que nós ainda não humanizamos nossos presídios. Ou melhor, nós não humanizamos a humanidade. A humanidade ainda está preparada. Aliás, ela é formada para castigar, para pedir a pena de morte. Mas, na hora de participar de um problema social de extrema gravidade, eu relembro, são 550 mil pessoas que estão detidas em condições desumanas e sem a possibilidade de uma recuperação. Eu diria, sem a possibilidade. Ele quer se recuperar, muitos deles, mas não tem a possibilidade, não lhe é oferecido o direito de se recuperar do mal social. A disciplina prisional, ao meu ver, é o mais importante dos deveres. Aliás, a disciplina prisional é também um fator de integração social. Um preso disciplinado dentro do ambiente prisional tem tudo para, quando cumprir a sua pena, retornar ao convívio social disciplinado. Daí a importância da disciplina na visão da Lei de Execução Penal. Aliás, o juiz de execução penal, analisando a situação, num caso concreto, de determinado preso, certamente ele vai analisar o comportamento carcerário do preso. É por isso que essa disciplina prisional é fundamental. E como ela deve ser realizada? É muito simples. Está na Lei de Execução Penal. É claro que a disciplina prisional é de exclusividade do Estado. Aqui eu vejo a primeira dificuldade de privatizar um presídio. Por quê? Porque a missão de realizar a disciplina do presídio é exclusiva do Estado. Eu não posso delegar esse poder ao particular. Só o Estado é que pode realizar essa disciplina dentro do presídio. Por quê? Porque essa disciplina ela é investigada através de um procedimento administrativo que deve ser instaurado pelo diretor do presídio. E o diretor do presídio o faz com base em atos administrativos. No curso de Direito, nós aprendemos que só quem pode editar atos administrativos são agentes do Estado. O Estado não pode delegar esse poder ao particular, uma empresa de segurança, para impor, por exemplo, uma falta grave ou impor um isolamento, que é um tipo de sanção administrativa. De logo, deixar bem claro que é uma exclusividade do Estado. Exercer esse poder disciplinar dentro do ambiente prisional e dentro das regras constitucionais e legais. Depois, mesmo o detentor desse poder de punir, o Estado tem limite. E esse limite é da lei. Primeiro, essa investigação
tem que ser realizada no devido processo administrativo. No devido processo administrativo. Quando eu falo em devido processo legal, pode ter certeza que eu estou analisando também a ampla defesa e o contraditório. Senão, não é devido processo legal. Princípio da anterioridade. Não pode haver uma falta se não existir uma lei ou um regulamento anterior, estabelecendo de que aquela conduta do preso é uma indisciplina. Eu não posso criar, o diretor do presídio não pode criar uma norma interna que não esteja na lei, por exemplo. Na lei. Depois, mesmo eu querendo aplicar, eu não posso, como detentor desse poder punitivo, celas escuras, proibido. Punições coletivas, eu não posso punir 50 presos de uma vez, porque eu não cheguei à autoria. O Estado tem a obrigação de individualizar a conduta do preso, numa situação de disciplina. E ele é obrigado a fazer isso no devido processo legal. Essa violação, essa punição também não pode ser que viola a integridade física e moral. Esse poder disciplinar é exercido de acordo com os estados. O meu estado mesmo, Pernambuco, existe um conselho disciplinar em cada presídio e o diretor. O diretor instaura o procedimento administrativo, é o conselho disciplinar quem investiga se aquele fato foi ou não uma indisciplina e decide de forma fundamentada, cabendo, portanto, a ele, conselho, estabelecer, por exemplo, houve falta? Houve. Se houve falta, que tipo de falta foi cometido pelo preso? Essa falta foi grave? Essa falta foi média? Ou essa falta foi leve? Aliás, só existem essas três. E dependendo do tipo de disciplina, é possível aplicar administrativamente. Não vamos fazer nenhuma conexão entre disciplina prisional e pena. Pena é através de uma sentença judicial. Disciplina prisional é através de uma decisão administrativa do diretor do presídio ou do seu conselho disciplinar. Agora, que tem influência no processo de execução uma indisciplina, um preso indisciplinado, ele vai ter um pedido de prorrogação de regime ou de livramento condicional certamente indeferido. Quais são as sanções que podem ser aplicadas ao preso indisciplinado? Primeiro, advertência, repreensão, restrição de direito, isolamento e RDD, o famigerado regime disciplinar diferenciado. É claro que aqui tem que ser analisado o tipo de infração disciplinar cometido pelo preso para saber que tipo de sanção eu devo aplicar. Porque, veja, se o preso comete uma infração leve, não tem nenhuma justificativa que se encaminhe um preso para um regime disciplinar diferenciado. Não é possível, por outro lado, que um preso 10 anos dentro do presídio nunca cometeu uma falta grave, no dia que ele comete uma falta grave, depois de 10 anos, dentro daquele ambiente prisional ali, que é propício para que a indisciplina seja fluente, e aí o diretor, não, agora você já vai para o RDD. Falta de proporcionalidade. Tem que valorizar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na hora de aplicar a sanção administrativa. A falta grave está no artigo 50 da LEP. Basta ler, estão lá definitivamente estabelecendo. O uso de celular, por exemplo, dentro do presídio é uma falta grave. Pode ser um crime também. Nada impede que um mesmo preso, ao mesmo tempo, ele cometa uma indisciplina prisional e um crime. Um será investigado pela polícia judiciária e o outro pela administração do presídio. E as sanções são completamente diferentes, como a gente sabe. Eu queria, nesse momento, acho que me estendi muito sobre essa matéria, mas entregar a palavra aos nossos colegas estudantes, tanto a Isabela como a Leandra e a Ohana, certamente eles têm alguns comentários a fazer,
algumas críticas à minha exposição, acho que é bastante natural e eu estou inteiramente à disposição de vocês. Perfeito. Professor Adeildo, a progressão é um direito do preso ou um benefício social? Muito bem, Leandro. Progressão de regime, nós ainda vamos tratar com maior profundidade no nosso curso sobre ele, mas é uma pergunta extremamente importante. A progressão de regime está definida no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ou seja, é aquela situação em que alguém condenado a uma pena privativa de liberdade, claro, só existe progressão de regime na pena privativa de liberdade. E os regimes prisionais, fechado, semiaberto e aberto. É aquela situação em que o preso, demonstrando, olha aí a importância da disciplina prisional, demonstrando bom comportamento carcerário e o tempo necessário, que está na Lei de Execução Penal, de cumprimento de pena, ele pode ser transferido de um regime mais grave para um regime menos grave. No Brasil, acabei de dizer, nós só temos 3 regimes prisionais: o fechado, o semiaberto e o aberto. Portanto, não deixa de ser um benefício para o preso, porque todos hão de convir de que se eu estou num regime fechado, onde eu tenho que passar 24 horas dentro de uma cela, e de repente eu vou para um regime semiaberto, em que eu já vou poder sair para trabalhar fora do estabelecimento prisional, estudar fora do regime do presídio, é claro que não deixa de ser um benefício para o preso, para o criminoso. Mas a intenção da progressão de regime não é só essa. A intenção é realizar essa integração social. É dizer, você cometeu um crime e como você vai voltar, porque não temos no Brasil nem pena de morte e nem prisão perpétua, então alguém que cometeu um crime vai voltar ao convívio social. Vem a lei e vai aos poucos proporcionando àquele criminoso a possibilidade dele ir se readaptando ao convívio social. Daí a importância da família nessa progressão de regime. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, ao meu ver, trata-se sim de um benefício para o preso, mas, acima de tudo, trata-se de um benefício também para a sociedade, porque se esse homem não voltar a delinquir, que é sinônimo de reintegração social, sinônimo de recuperação de alguém que cometeu um crime. Se alguém comete um crime, cumpre a pena e volta a delinquir, não houve a integração social. Se ele não mais comete novos crimes depois de cumprida a primeira pena, é claro que aquele homem está preparado, sim, para conviver com a sociedade, junto com a sociedade. Quanto aos benefícios da execução provisória, quais são? Muito bem. A execução provisória, como nós já tratamos aqui em demasia, mas ela surgiu muito mais no Brasil, eu diria, pela morosidade da justiça. A demora, principalmente no julgamento de apelação. Eu citei o exemplo de alguém que ficava 3 anos com a prisão preventiva decretada, era condenado a 4, e o processo, uma apelação, ia demorar mais 3 ou 4 anos no tribunal. Isso tudo, ao meu ver, deu causa ao surgimento dessa execução provisória. É claro que também uma determinação muito mais de natureza política penitenciária, no sentido de reduzir a quantidade de presos, também levou à adoção dessa execução provisória. Mas eu creio mesmo que a morosidade da justiça, que tem melhorado muito, mas ainda ela é ainda muito demorada, principalmente com pessoas com preso provisório. O preso provisório, nós sabemos que hoje nós temos de 550 mil presos, praticamente 45% dos presos brasileiros são presos que ainda sequer foram julgados. Essa demora para executar essa pena, essa demora no sentido de julgar os processos, uma quantidade imensa, com a violência cada vez mais aumentando, é que fez com que houvesse a necessidade de antecipar a execução da pena, ou seja,
oferecer ao preso alguns benefícios antes mesmo de transitar em julgado a sentença, antes mesmo de que haja uma definição, o trânsito em julgado da sentença, como eu disse. Significa, portanto, que, embora violando preceito constitucional, eu citei o princípio da presunção de inocência, certamente levou-se muito mais em consideração a questão da necessidade de agilizar esses processos e evitar que muitos e muitos presos fiquem dentro dos nossos presídios aguardando o julgamento ou então com o processo dos nossos tribunais aguardando julgamento de recursos. Acho que foi muito mais por aí. Mas também, ao meu ver, na hora que o Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre a constitucionalidade dessa execução provisória, ao meu ver, uma opinião muito mais pessoal, evidentemente, ao meu ver, até então tem sinalizado, eu acho que o Supremo tende a declarar a inconstitucionalidade dessa execução provisória. Porque no mundo inteiro só se executa a pena, principalmente a privativa de liberdade, se houver o trânsito em julgado da sentença. Bem, hoje nós vimos a importância dessa distinção entre execução provisória e execução definitiva, enquanto não houver uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, haverá muitas dúvidas, mas o Brasil todo vem fazendo, enquanto o Supremo Tribunal não se manifestar sobre isso. Depois, nós concluímos que preso, seja ele provisório ou seja ele condenado, é sujeito de direito e de obrigação. Se ele for provisório, ele detém muito mais direito do que o condenado, porque se ele é provisório, provisoriamente, temporariamente, ele perde a liberdade, que, aliás, é o segundo direito mais importante, como se sabe. Se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade, é claro que ele continuará cerceado o seu direito de ir e vir e sofre os efeitos da sentença penal condenatória, que estão no artigo 91 e 92 do nosso Código Penal. E eu citaria alguns deles: a necessidade de reparar o dano, a perda do mandato eletivo em todos os crimes em que a pena for superior a 4 anos, a suspensão dos direitos políticos e outros efeitos que estão lá no artigo 92 e que já são consequências do trânsito em julgado da sentença. Ao meu ver, não há nem necessidade do juiz na sentença declarar esses efeitos, porque eles já estão na lei penal brasileira. Perde o direito de exercer a tutela, a função de curador, uma série de restrições que também se unem a essa perda da liberdade numa condenação transitada e julgada. Fizemos críticas ao modelo que o Brasil vem adotando ao longo da história, desde a nossa primeira Constituição de 1824, para não ir mais no Brasil colônia, de que nós temos uma tendência natural de não obedecer direito de preso. Nós exigimos deles, aliás, exigimos muito mais do que está na sentença. Exigimos muito mais do que está na sentença. E na hora de oferecer os direitos, temos dificuldade. Há uma acomodação com dignidade, a educação dentro do presídio, a saúde, enfim, aos meios que estão na lei e que o Brasil tem condição de fazer. O Brasil, nós vamos construir 10 estádios de futebol e estamos fazendo em 2 anos, 3 anos, porque é tão difícil construir 200 mil vagas para o sistema penitenciário do Brasil. Essa pergunta eu gostaria de deixar no ar e eu espero que no nosso próximo encontro a gente possa desenvolver ela com maior profundidade. Queria, mais uma vez, dizer que é possível fazer colocações, críticas, comentários, sugestões pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando sempre que quem quiser rever as aulas e outros programas da família Saber Direito, basta
acessar o site da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br. E, nesse momento, eu quero convidar a todos, agradecer profundamente aos telespectadores do Brasil inteiro, convidar todos para o nosso próximo encontro, porque certamente nós iremos trazer um curso intensivo dessa matéria que é por demais interessante e que merece uma atenção não só daqueles que estudam execução penal, mas também de todas as pessoas desse país, porque tem resultado prático no nosso dia a dia e principalmente com relação a uma redução na criminalidade, se isso for importante para o Brasil. Eu me despeço, portanto, e numa próxima oportunidade, certamente nós nos encontraremos.